tudo bem? Boa noite. Estamos com o nosso 22º episódio do Papo de Quinta. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Gabi. Boa noite, Letícia. Boa Boa noite, noite. Levi. Boa noite, Júnior. Sejam bem-vindos ao Papo de Quinta. Letícia. E Levi. Letícia. Tem algum problema? Não, nenhum problema. De jeito nenhum. Letícia. Hoje a gente está recebendo 2 alunos nota 1000 aqui. São alunos que participaram da OSHE. E a OSHE é uma Olimpíada, né, Jefferson? Ele vai explicar para a gente um pouquinho o que é essa Olimpíada. Jefferson participou dessa Olimpíada com os nossos alunos. A gente foi medalhista de bronze. Teve também um outro aluno do 2º ano, que foi o Cláudio, que foi junto com os nossos alunos Letícia e Levi, para Maranguape participar dessa Olimpíada. A gente foi finalista e a gente foi medalhista de bronze. E a gente vai conversar com os nossos alunos do 2º ano. Já são nossos alunos, né, no 2º ano e vão para o 3º ano que vem. Já digo que vão porque são alunos tão excelentes que já estão aprovados por média, né? E eles vão contar um pouquinho para a gente hoje, nessa noite, sobre as experiências deles como alunos do Pequeno Príncipe e como alunos de Olimpíada, quais são as impressões deles de participarem de Olimpíada, o que eles sentiram, né? O próprio Levi é um aluno que também já participou de outras Olimpíadas. Não sei se Letícia também, mas a gente vai conversar um pouquinho com eles e eles vão falar para a gente um pouquinho sobre essas participações nessas Olimpíadas e como é que eles sentem, e vão também falar para o pessoal que está ouvindo para a gente hoje qual é a importância de participar dessas Olimpíadas e como foi para eles participar dessas Olimpíadas. Então, para a gente que está ouvindo aí de casa, eu quero explicar também para vocês, que é a primeira vez que vocês estão participando do Papo de Quinta, o que é o Papo de Quinta, tá? Sejam muito bem-vindos, Levi e Letícia. É um prazer tê-los aqui hoje. O Papo de Quinta é um programa encabeçado por mim e por Jefferson, e ele tem uma proposta de levar para quem não estuda no Pequeno Príncipe um pouquinho do Pequeno Príncipe, tá? Então, a gente quer mostrar para as pessoas que não estudam aqui o que é a nossa escola. Por isso que sempre participam desse programa pessoas que são parte do Pequeno Príncipe ou que, para nós, para mim e para Jefferson, são pessoas que podem contribuir de alguma forma com aqueles que não estão aqui, mas que gostariam de estar aqui, e a gente considera essas pessoas que sentam do lado daí pessoas que são referência de alguma forma. Portanto, sintam-se honrados de estarem nessa cadeira, tá bom? Então, eu queria que vocês começassem, por favor, se apresentando. Pode começar a Letícia. Se apresenta, fala um pouco sobre você, sobre se você começou no colégio desde pequenininha, se você estuda aqui há muito tempo, desde que série você começou no colégio e se você já pensou em que curso você quer fazer, alguma coisa assim, tá bom? Seja bem-vinda, boa noite. Obrigada, boa noite. Meu nome é Letícia, eu estudo aqui desde a 3ª série, de 2014, eu acho. E tô aqui e não pretendo sair no 3º ano. E eu já tenho um curso em mente do que eu quero fazer, que é Direito. Que nem a senhora, né? E o professor Jefferson, né? E o senhor também. É isso. Meu nome é Levi, eu estudo aqui desde o 2º ano e do Fundamental. E eu comecei aqui pequenininho, né? Como Letícia, só que eu fui, ao longo do tempo, no colégio, fui amadurecendo, crescendo aqui, né? Principalmente porque, assim, eu digo que no Colégio Pequeno Príncipe, antes eu não tinha o hábito de estudar muito, eu estudava só de véspera de prova, só para fazer as provas e tirar nota boa, e eu conseguia, era uma coisa fácil de fazer. Só que, ao longo do tempo, principalmente do Fundamental 2 para cá e durante a pandemia, que foi um salto para mim... Divisor de águas, né? Foi um divisor de águas para mim. Eu comecei a estudar de fato e a ser curioso. Que era uma coisa que eu sempre fui, só que eu era desleixado, era preguiçoso. Então, desde a 2ª série, eu venho trabalhando isso aqui e venho moldando isso. Bem legal. Legal demais. E uma pergunta, né? Você falou uma coisa bem relevante, Levi, que foi que a pandemia foi um divisor de águas. Vocês dois são alunos que são bem dedicados e são alunos de excelentes notas. Eu não gosto de dizer que o fato de ser de excelente nota significa ser um bom aluno, né, Jefferson? Isso. Porque às vezes o aluno
é um excelente aluno e nem sempre ele é um aluno de boa nota, boa né? nota. Às vezes é consequência, né? Às vezes a nota é só uma consequência. Às vezes nem é uma consequência, né? É. Às vezes ele é um bom aluno, é um aluno esforçado e ele não consegue tirar ali uma boa nota, mas vocês conseguem tirar boas notas. Como foi esse período da pandemia para vocês? Assim, pra mim foi muito difícil. Porque antes eu estudava, eu gostava de estudar e tudo. Só que com a comodidade de ficar em casa, você fica, vou estudar depois, eu deixo pra depois, não sei o quê. E eu acabei que nem Levi, estudando só um dia antes da prova. Então, pra mim, foi meio que anos perdidos, entendeu? Que eu tô tentando recuperar agora. Porque dentro de casa era muito difícil a pessoa ter algum incentivo pra estudar fora ter a das disciplina, provas. né? E assistir, ficar lá sentada, não sei quantas horas, na frente do computador. Aí passava aquela coisa monótona, que era slide, entendeu? Aí ficava muito difícil. E a socialização também Isso. fez muita falta. Sem os amigos, porque querendo ou não, a pessoa vir pra escola, ter os amigos do lado pra conversar, rir uma hora ou outra, é muito importante, porque Estimula. isso também é um incentivo, um estímulo. Sim, E sem isso, dentro de casa, ficava muito complicado. sim. Já comigo foi o oposto. Eu não gostava de estudar tanto, porque eu via aquilo como uma obrigação. Quando eu encarei aquilo como se fosse algo não obrigatório, uma coisa minha, que eu queria mesmo de fato fazer, eu comecei a estudar de fato. Comecei a seguir umas pessoas de influência no Instagram. E aí, 5 horas da manhã, na pandemia, eu acordava, ia fazer meu café, aí ia meditar. Aí depois da meditação, ia ler um jornal que é muito bom, que eu recomendei, que é o The News. São informações rápidas, leves, e é bem bacana de ler. Tem até uns romances agora, bem legal. Teve um ensaio sobre a cegueira no domingo passado, aliás. Ai, Mas como é? o The News? Ah, O The News, ele, tipo, toda semana ele manda uma coisa de relação à literatura. E tem o The Business, que é questão de negócios, sobre a economia, que é bem aí bacana. no Instagram? No Instagram, eles têm o Instagram deles, mas tem o e-mail. Então você tem que solicitar pelo e-mail e aí envia. Aí todo dia, 6 horas da manhã, você recebe. E durante a semana, questão de literatura e o The Business, que é questão de economia. Que Aí, legal, foi. não sabia não. Aí durante a pandemia eu comecei a seguir essas coisas e comecei a gostar de fato a estudar e foi isso. Durante a pandemia eu tive esse salto, porque eu comecei a me conhecer de fato. Como eu ficava muito sozinho, eu virei pra mim, porque eu era muito, assim, voltado pro mundo, sabe? Saía bastante e não me conhecia de fato. Mas aí na pandemia eu tinha meu tempo só pra mim, aí eu me conheci e me transformei. Aí fica a indicação pra todo mundo, tá? A indicação importante, tá? Porque o que é bom a gente Sim, repassa. a Deus é gente bom. repassa, né? Isso. Então, entrar no Instagram do The Business, The News. The News. Isso, e eu às vezes posso postar até hoje nos stories, eu posto lá o e-mail. Inclusive, você me marcou um dia desse, Foi. não foi? Então, pra gente poder solicitar a inscrição para ficar recebendo no e-mail de manhã. Isso. E a gente cria o hábito, né? De fazer uma leitura diária. Com toda certeza isso vai criar uma como é que eu posso dizer? Uma disciplina. cultura. Isso, E, claro, a disciplina de fazer a É. leitura diária, mas isso vai gerar um hábito, não só a cultura e o hábito, porque assim, isso reverbera. E isso reverbera em algo muito importante, que é a redação. Isso. Né? Porque eu queria chegar nisso, porque você é um aluno que escreve muito bem. Obrigado. Letícia também escreve muito bem. Ela não deve ler isso, mas ela deve ler outras coisas. Lê bastante. Porque a gente vê, eu estava falando sobre isso, né? A professora Marta, vulgo mamãe, a professora Marta, ela é a professora de redação de vocês, por Sim. enquanto. No ano que vem sou eu. Mas ela pediu para ontem, Jefferson, engraçado, Levi e Letícia falarem aqui que eles leem bastante, porque ontem a professora Marta me pediu para fazer um sorteio na sala deles, que amanhã é o último dia de aula dela, e ela me pediu para fazer um sorteio na sala deles para fazer um amigo literário com eles. Então ela vai fazer no último dia de aula dela, inclusive eu vou participar, de uma troca de livros com eles. Importante. E aí eu falei muito na sala dessa importância da gente trocar. Alguns não queriam participar e eu disse, gente, vamos. É tão importante a gente trocar livros,
livros, é tão importante a gente ler. E alguns disseram assim, eu não quero. Eu disse, mas poxa, você não quer participar e você escreve tão bem, você leu quantos livros? E aí teve um aluno, até no segundo B, que ele disse assim, só esse ano eu já li 10 livros, professora. E eu fiquei chocada, porque eu disse, eu tenho certeza que você leu, porque você escreve tão bem. E aí você vê claramente, quando o aluno escreve bem, é óbvio que ele lê bastante. Não tem como dissociar. Não. Se ele escreve bem, ele lê muito. Se ele não escreve bem, ele não lê nada. É certo isso. É porque você reproduz. É natural isso. Se você espelha, né? Você Sim, espelha. Claro. Vocês viram hoje na sala que eu pedi a um aluno para escrever uma palavra, não foi? Foi. No quadro. Eu pedi a um aluno para escrever uma palavra no quadro e ele não soube escrever a palavra. E muitos de vocês também, alguns não saberiam escrever aquela palavra. Letícia até trouxe o texto dela e disse, Gabi, é assim que escreve? Não era uma palavra fácil, convenhamos. Não era uma palavra fácil, a palavra era discrepância. Não é uma palavra fácil, não é uma palavra que a gente usa bastante, é fato. É uma palavra que o som é diferente da escrita, é verdade. Mas veja, se você já viu essa palavra escrita, você sabe escrever. Claro, sim. Você tem uma memória visual. Exatamente. Então, às vezes, a gente que é corretor, que corrige texto o tempo todo, de tão cansada que a nossa cabeça tá, aí a gente fica, meu Deus, como é que escreve essa palavra? A gente escreve a palavra, escreve do outro jeito, aí a gente olha e diz, é assim. Porque a nossa memória sabe como é que a gente já viu aquela palavra escrita, né? Então, naturalmente, quanto mais a gente lê. Então, eu achei muito legal a sua indicação, tá, Levi? Muito legal a sua indicação. Quanto mais a gente lê, melhor a gente escreve. E pegando já um vínculo aí dessa questão, isso daí auxiliou muito na nossa prova da OSH, né? Foi. Na questão da redação, porque a gente citou Aristóteles, como A Belle Époque. E o que mais? Aristóteles, Belle Époque. Foi outro assunto que foi sobre o Arajara, parte. Não, mas Isso, espera, era vocês já têm que vai. explicar Pega pro tudo. pessoal. Vocês eram uma equipe. Isso. Na última prova da OSH... Não, calma. Deixa a Jefferson explicar Pronto. como era o contexto Vai, aqui. explica. Gabi, já são 4 anos. Em 2019, o Instituto Federal de Caucaia lançou a proposta de uma Olimpíada Cearense na área de humanas, chamada OSH. E o interessante dessa Olimpíada, primeiro, ela é em equipe. São 4 fases remotas. Os alunos têm acesso às provas. E a última fase, eles escolhem um município. E essa última fase, ela é presencial. E o interessante é que todas as fases, de 2019 até 2022, a última fase vai estar vinculada à redação. É a produção de um texto dissertativo, argumentativo, Argumentativo. Isso. Que, olha como eu tô bem na redação também, viu? O que é um texto dissertativo, argumentativo? Gabi, assim, com relação... Peraí, olha, eu já sei o que é lugar. Um texto dissertativo. Dissertar, você vai lançar ideias com argumentos que sejam coerentes com o que está sendo trabalhado, o que está sendo discutido pela proposta. Arrasou, meu amigo. Eu tô aprendendo contigo. Arrasou. E o que é mais emocionante? Primeiro, o trabalho em equipe. Tem um professor que foi o idealizador, chamado Zilfran, que a proposta da OSH é justamente esse trabalho em equipe. Certo. E o aluno como protagonista, que isso é que é importante. Inclusive, inscrições, o professor orientador, eu estou ali para dar uma orientação, mas a produção tem que partir dos alunos, é claro. Isso é o que é diferente, que inclusive eles colocaram, que eu achei assim, embora eu não seja da área, mas tenho uma admiração profunda, eles colocaram linguagens. Gabi, eu acho assim importantíssimo. Na Olimpíada. Na Olimpíada, assim. Sim. Sociologia, filosofia, geografia, história e agora a área de linguagens. O que foi que o professor disse a gente nesse último encontro? Porque os meninos ficam fazendo as provas e a gente tem um encontro com a coordenação da Olimpíada, todos os professores, que não tinha como deixar de lado a área de linguagens. Como é que os meninos vão estar produzindo um texto e essa área vai ficar de fora da Olimpíada? Que, inclusive,
Foi assim, todo mundo parabenizou essa ideia. E essa última fase, que é a presencial, é essa produção desse texto, que é uma produção que vai estar relacionada com as etapas passadas. Então, veja, é uma sequência. O que os meninos trabalharam nas 4 fases, agora eles vão expressar o que compreenderam. E a temática? História, geografia, sociologia, filosofia, que vinculam o conhecimento ao estado do Ceará. Isso na redação. Na redação. Vejam que eram mais de 15 mil inscritos. 15 mil inscritos, equipes? Não, participantes. Participantes. E 4.500, mais um pouquinho, não era? 15, Equipes. 16 por aí. 4.516 equipes. Por aí. Então veja a dimensão. E os meninos medalhistas fizeram toda a diferença. Tiveram a experiência de estar em Maranguape. Inclusive eu fui o motorista. Não, Gabi. pera, que essa parte eu quero saber já já. Eles vão contar. Tá. Viu? Aí, Letícia, qual era o tema do texto? Era para trazer as soluções para o problema ambiental que a gente tinha tratado na fase anterior. Porque a gente tinha que produzir um jornal sobre um problema ambiental que a gente visualizava na nossa cidade. Aí, qual foi o problema ambiental que vocês Foi a identificaram? poluição do Rio Grangeiro. Certo. Então a gente abordou muito a questão da canalização mal feita, das pessoas que jogam lixo indevidamente, né, dentro do canal, Tá. e como que ele poderia, se ainda tivesse limpo, ser uma fonte econômica para a cidade. Trazer soluções. A gente abordou também a questão antiga, né, do rio, a questão dos índios cariris, como eles aproveitavam do rio. Como e vocês encontraram fontes sobre os índios a cariris? gente tem que agradecer aqui, principalmente A João Bosco. a João Bosco, um estudante da URCA. É da URCA, né? Eu acho que é. Ele fez um TCC muito bom e por meio desse TCC tinha gráficos e pesquisas e fotos ainda do Rio Grangeiro, só do Rio Grangeiro, e a gente pegou tudo de lá também, basicamente como estudo. E ao professor Luizinho também, porque ele ajudou a gente nessa questão de pessoas importantes que tentavam ajudar a tirar a poluição do rio, nessa questão dos índios cariris também. Então foi um projeto em equipe. Foi. Luizinho até falou sobre alguns personagens que participaram, como foram alguns prefeitos, como a questão do projeto da canalização, o que foi mal efetuado, o que pode ser efetuado. E o que foi mal efetuado? A questão da canalização, ela foi feita de forma muito estreita e tirou a mata ciliar ali da parte do rio. Então foi uma questão que prejudicou ainda mais. Isso, e aumenta a chance também de ter inundações, como teve em 2011. Então a gente abordou tudo isso daí na redação. Questão histórica. Quantas linhas? 30. Sofrida, viu, Usamos tia? Porque dava 30. pra ser bem 60 lá. Foi, tinha repertório pra essa. Aí vocês usaram o quê? A gente só a questão da Belle Époque, né? Foi, porque assim, a gente sabe que a canalização do rio foi precisa por conta da urbanização, que estava tendo muito grande. E a Belle Époque trata justamente disso, que o progresso só é possível através da modernização. Uhum. Então, essa influência chegou aqui no Cariri, chegou aqui no Crato. E foi justamente isso que propiciou a canalização do rio. Desandou aí o negócio todo. A gente falou também sobre a questão do Arajara, que é uma questão que eles usufruem de maneira econômica e de maneira turística, né, que atrai bastante gente, mas também a questão da preservação. É uma área de preservação, Isso. entendeu? Então, se o rio ainda tivesse limpo, a gente podia fazer tanta coisa com ele e atrair tantos turistas, a economia daqui ia girar muito. Isso. Porque o Arajara, todo dia, se tivesse aberto, né, porque só abre nos finais de semana, teria gente. Porque lá, aquelas águas, a beleza do lugar também chama muita atenção por causa das plantas, a trilha, aquela tirolesa que passa por dentro das plantas. Então é muito interessante. Gabi, não tem como ficar assim, só escutando os meninos, né? Você imagine, 10 horas de viagem. Não, eu tô tentando entender até agora como foi que tu levou 10 horas daqui pra Maranguape. Ele indo bem devagar, viu? A minha velocidade é essa. Eu não tenho condição. Se a placa diz 60, ele vai a 60. Isso. É assim.
Eu tô tentando entender até agora como foi. Pois é, dessa forma. Conta aí como foi dentro do carro com o Jefferson. Era uma aula atrás da outra, uma brincadeira atrás da outra. Foi muito divertido e nem pareceu 10 horas dentro do carro. Não tem Então, condição não, minha gente. não Tem as pareceu. pernas. É, A gente fazia não, umas justamente pausas, por causa disso. A gente parava É. toda hora. É sério, descia. A gente ia pro Pro posto, nosso procurava um bem-estar. sorvete. tia. Sim. Ele Ah, procurando, Jefferson, pelo amor de Deus. ele procurando a chave do carro e era um botão. Isso, exato. O carro automático, a mulher do posto A gente sem saber onde é que abria disse a bomba. assim, É. o senhor quer abastecer? Eu disse, quero. Aí ela olhou. Aí eu digo, agora se a senhora não abrir aí, eu não vou abrir também não. Vai ficar o dia todo nessa olhando, eu vou olhar pra senhora e cadê? Onde é que eu aperto o botão pra abrir a tampa do tanque? E a gente vendo de longe ele lá agoniado, procurando Pois é. por onde abrir. É dessa forma, Gabi, andar comigo. Aí paro, explico. Aí vou mostrar alguma coisa de rocha, de degradação, não é assim? Lá Sim. em Calcaia, a gente passou o caminho todinho, porque lá tem os Inselbergs, né? É. Que são aquelas Calcaia rochas, É, né, que, Júlio? Quixaramubim. Quixaramubim É. e Quixadá. É isso, exato. Que tem o quê? Os inselbergs, Ah, vai. que diz são o as é. rochas que não têm cobertura, nem de solo, nem de vegetação. É uma rocha nua exposta. Como tem o iceberg, que é o bloco de gelo, a geologia classifica aquela rocha como a pedra da galinha choca, que perdeu o bico. A galinha está sem o bico. E justamente, Júnior, esse bico foi perdido porque durante o dia a rocha se dilata e à noite ela vai esse movimento de contração e quebra. Porque o intemperismo físico é que está atuando ali. Isso de forma bem demorada, milhões de Isso, anos. é, né? por isso que o solo do Nordeste é fino e pedregoso. Isso. Ele não é um solo bem formado. Aí eu paro e vou explicar na estrada. Isso. A gente passa por lá, vê os montes bem grandão. A Isso. gente se surpreendeu que a gente caiu na prova da Osh, né? Foi. Entendeu? Isso caiu na prova? Caiu na Sim. prova. E a gente indo, a gente viu, a gente, caraca, a gente É muito estudou isso. interessante, É. porque A a gente gente não sabia que era estudou- real de verdade. Aí a gente Aí. olhou, né? Então, a gente estudou como foi formado, a degradação. Não, mas pera, isso caiu antes. Vocês estudaram Uma das isso? fases. É, sim. em uma das fases. E no caminho eu mostrei. Foi. Foi Tá ótimo. vendo? Entendeu a necessidade de parar às 10 horas? São 10 horas didáticas, 10 horas de conhecimento. Não é uma viagem qualquer, é uma viagem de conhecimento. Só de... Pois da próxima vez eu tenho que ir. Pronto, vai dar certo. Porque aí a gente vai parando e eu vou dizendo, na redação vocês vão botar. Pronto. Inclusive, eu estou mudando a minha categoria para dirigir uma Topic, nós vamos levar o maior número de equipe, entendeu? Vamos, próximo ano a gente vai carregar muitas equipes junto É. com a gente. Porque esse ano que ganhou uma visibilidade maior, né? Isso, Levi exato. já conhecia e foi ele que me disse sobre essa Olimpíada. E eu achei muito interessante, porque trata sobre a história do Ceará, sobre a geografia, a fisiologia da, Isso. do regional solo, toda, de é. tudo. Então é muito interessante. E Gabi, uma coisa interessante. Eles ficam fazendo a prova e a gente fica nessa palestra e já terminando a palestra, o professor, ele diz o tema da redação pra gente. Os meninos ficam lá. Quando o professor disse que era esse tema, oxe, eu disse, é medalha, nós vamos levar uma medalha. Justamente essa sintonia da disciplina de redação, que inclusive os textos, sempre que eles produzem, o que é que a gente pede? Que procure você, que procure a professora Marta, que vocês sempre estão ali para ajudar. E Marta, ela já diz logo, Jefferson, olha, os meninos estão preparadíssimos com relação a isso. E sempre é dessa forma. Qual é o tempo que eles têm para produzir o texto? São 4 horas. 4 horas. São Bastante 4 tempo. horas, é. Porque como é em equipe, a É. gente tem que dialogar bastante e Isso. recapitular muita coisa que a Aí gente vocês já... produzem onde? Lá? Na sala, na sala. é como um vestibular. Eles chegam, aí tem A fase final é lá. tem um cadastro, é preenchido, já tem as salas. E o interessante, por ser em equipe, é mais complicado. Uhum. Compreendeu? Nossa. Qual é o desafio? Eu imagino, Levi, é. Cláudio e Pronto. Letícia para chegar a um consenso do que ia mudar. Pronto. Pois O interessante, com certeza no próximo ano você vai estar presente É, também. que vai muitas equipes. Então, Porque vai... tu vai ver, Gabi, é interessante, é uma essência diferenciada. Por quê? Porque diz, equipe, beleza, tudo tranquilo. Não, esse é o desafio. Quando os meninos terminaram no último Minuto. minuto. Eu imagino.
Letícia. E o que foi que Letícia ia eu lá esperando? E Sentar? a mão? Isso. E eu lá esperando agora as minhas unhas. A manhã todinha. Eu esperando os E a gente meninos. não pode ajudar. Não, nós não temos. Eles ficam isolados. A gente não tem acesso a eles. Não, de forma alguma. É assim, é só só. a gente. Tu sabe o tchau? Foi Tchau. Isso é isso. Acabou-se. A gente não pode dar nenhuma vírgula. Nada. Pois é. Quando eles terminaram e descendo, todo mundo descendo e eu lá esperando. Quero agradecer também à coordenadora Alicia que esteve conosco. Sim. Aí, e cadê os meninos? Aí no finalzinho, faltando acho 2 minutinhos, desceram. Foi 2 minutos. Aí Letícia chegou e disse: Ei, Jefinho, o maior problema era a gente organizar as ideias Era muito e produzir o coisa. texto. A gente Porque- anotou uma folha só de repertório Foi. primeiro, não foi? Olha aí, Porque, Gabi. querendo ou não, esse é um tema muito comum que a gente estuda sempre, né? Que são problemas ambientais. Isso. E que era sobre o Crata, a gente tinha mais Domínio, conhecimento. Né? domínio sobre isso. Então, a gente juntar todas as ideias foi o que mais demorou. Não foi nem transcrever, nem fazer o rascunho. Foi ver o que é que a gente ia colocar dentro do texto. O que era mais relevante, É. né? E, Gabi, o interessante é que sempre essa última fase, eles pedem o quê? Essa solução. Pois é, eu ia dizer agora. Então é um texto Enem, né? Uhum. Porque como pede solução, é um texto Isso. Enem. E né? assim, uma solução do seu lugar. Sim. Inclusive, o trabalho deve ser desenvolvido. Lá, a gente conversando com os coordenadores, muitas equipes foram prejudicadas porque não tiveram a atenção que o problema tinha que ser do município. Sim. E foram falar de problemas ambientais em Gerais. outros continentes, em outros países. E a sensibilidade é essa, é trazer esse olhar diferenciado do aluno para o seu município. No seu município. É uma Olimpíada apaixonante. Você vai ver, Gabi. É uma coisa assim. Imagina. Inspirado em outra Olimpíada. Isso, diferente, que é a de A história. UNHB. Isso. Inspirado na UNHB. A UNHB a gente já fez várias vezes, né? Foi. Só que a fase de transcrever o documento é bem complicada. Né? Transcrever um documento É. de séculos atrás. Porém, É. agora ela tá com uma modalidade nova, a UNHB, que é a questão individual. Jennifer agora do terceiro ano, Jennifer Camille, ela conseguiu prata na UNHB, fiquei muito orgulhoso Sim. na etapa individual. E tem também a fase de grupo, que é semelhante à da Oshi, já que a Oshi se inspirou, né? na Isso, UNHB. exato. Aí como é? Você tem que transcrever um documento? Na Olimpíada de História, ela oferece na quarta, né? Uhum. Quarta fase, um documento antigo, aí você tem que transcrever todas as informações dele. Pode ser escrito à mão, ou uma pessoa escreveu à mão, tipo um documento do século XVIII. Então você vai lá e tem que transcrever. Então você tem que ficar atento até a questão da escrita da época e como era o contexto lá daquele período. Porque o linguajar era muito diferente, Foi. né? A gramática mudou bastante. Então, Uhum. tem umas palavras que hoje não tem acento que naquela época tinha. A gente fica bem confuso, é divisão silábica, então tem que ficar bem atento. Mas essa questão aí, esse ano a gente se orientou melhor para o próximo ano, porque a gente foi fazer pesquisa de campo, a gente foi lá para o centro histórico daqui do Crato, que fica em frente ao Santa Teresa, e pedimos ajuda a um senhor lá, que ele é o padre. Ele faz transcrição de documentos antigos, é a profissão dele própria. Ele consegue transcrever documentos antigos. Então a gente pediu auxílio dele e ele ajudou a gente lá. Você vê como mexe com Foi. muita Sim. gente, né? Eu queria saber de vocês, qual foi o impacto de participar de uma Olimpíada como essa, envolvendo mais de 15 mil pessoas? Qual foi o impacto disso na vida de vocês? Assim, eu acho que a grandiosidade a gente só percebeu lá na hora da premiação mesmo, porque antes a gente, passou 600 equipes, 300 equipes, só que a gente não tinha noção do que era isso, só quando chegou lá. E eu acho que o impacto de conhecimento foi justamente aprender mais sobre a história do Ceará, porque ela vai me ajudar para muita coisa, principalmente para o vestibular da URCA, né, que tem aquela parte de história regional e tudo. Então, a gente ter conhecimento sobre essas coisas, você fica assim, embasbacada, porque não sabia que aquilo existia aqui. Teve uma fase que caiu sobre a padaria espiritual, que foi um movimento que teve aqui, como tem o modernismo, né, em todo o Brasil, só que foi um movimento antecessor disso,
e que serviu de inspiração. Só que a gente não sabia, a gente só estuda aquilo que é de fora, né, digamos assim. Caiu até na Urca, não foi? Foi, caiu na Urca. Espiritual. Do meio A Os- primeira coisa que eu lembrei foi isso, olha, a gente viu na USP. dava Os pra fazer. participantes da padaria espiritual. E a gente estava estudando justamente isso. Porque lá eles dão um texto. Só que para responder as questões, a gente tem que abrir PDF, abrir site, pesquisar um mundo de informações. Então, eu acho que a grandiosidade de conhecimentos que a gente adquiriu foi o mais importante. Foi. Eu digo muito conhecimento também, e nessas Olimpíadas uma coisa que eu gosto é de fazer amizade quando eu vou. Tanto que eu me encontrei com um amigo meu lá, a gente bem alegre, né, quando a gente se encontrou, porque eu conheci ele lá em São Paulo, numa Olimpíada lá de São Paulo, e ele também foi pra Oxi, aqui, lá em... Qual é o nome da cidade? Eu me esqueci. deu um branco. Maranguape. Maranguape. Lá em Maranguape. Aí é isso, essa questão. Eu gosto muito, o que transforma na minha vida mais é a questão do conhecimento, porque, por exemplo, em semana de Olimpíada da USP, fica uma aba do meu computador cheia de documento, Sim. topada de documento. Essa questão do conhecimento é a questão de amizades, de contatos, muitos contatos que eu fiz hoje em dia, que eu posso chamar de amigos meus, eu fiz nas Olimpíadas, no campo acadêmico, que é no qual eu me identifico, né? Então, eu gosto. Você também, não sei, Letícia participa da Olimpíada dos Foguetes também, Letícia, ou não? Não. O lançamento dos Aí, Dos foguetes, né? lançamentos. Você Fez participa, a né? participo. inscrição, tia. É. E aí, assim, é uma Olimpíada, assim, que também já vai te levando para várias cidades, né, Levi? A semana que vem você já vai para o Rio Isso. para participar dessa Olimpíada, né? Então você já é uma Olimpíada que vai te levando aí para outros contextos, né? Exato. E é nesses contextos aí que eu vou me descobrindo, porque, tipo, eu ainda não me decidi sobre o que eu quero fazer, de fato. Mas quando eu dou a cara a tapa nessas Olimpíadas, eu percebo o que eu gosto e o que eu não gosto. Tipo, na questão do foguete, a gente tem que mexer muito com questão de cálculos químicos para fazer a reação, que é uma reação de bicarbonato e vinagre para causar libera CO2 Isso aí ele é impulsionado. e é impulsionado. Aí tem a questão química para fazer o cálculo estequiométrico, tem a questão física para calcular tanto a resistência do ar, centro de massa, centro de pressão, força de empuxo, tudo isso. E aí eu vou aprendendo mais coisa, né? E aí próxima semana a gente tá aí, né? Eu, Gabi, do segundo ano A, Giovana Viana e Ana Liz. A gente vai pra lá. Vai ser legal. E Já é que fase? É a última já. E Pra conseguir medalha agora. A gente já conseguiu medalha, só que é troféu. A gente pegou bronze, porque na época eu não tinha me aprimorado tanto e a gente tava em outra Olimpíada, a Sapientia, né, que a gente fez, e vamos continuar com o projeto nas férias. E agora é pegar troféu lá no Rio, tentar. Gabi, é interessante porque eles perceberam a solenidade lá, é um negócio muito emocionante, todo mundo chora. Chora. Aí você imagina eu chorando discretamente. Era só uma lágrimazinha. Alvin dizia, Jefinho, o que é isso? Eu dizia, rapaz, tenha calma. Ele é assim, ó. Deixa eu organizar aqui, porque é muito emocionante. Primeiro, todos os alunos ali, né? Todos os professores. E é um evento riquíssimo para os meninos. É uma coisa que, inclusive, eles entregam lá uma premiação para aquele professor que levar o maior número de equipe. E o desafio deles agora é de levar o maior número de equipe para o professor ser premiado A gente com já fez isso. a propaganda já, né? Já. Que foram 16 equipes aqui do colégio que fizeram e tem muita gente interessada nessa Olimpíada. Então, próximo ano com certeza vai vir em peso. Isso. Vai vir em peso. Olha aí, tá vendo, Gabi? Aí agora que a gente já sabe mais ou menos a técnica, né, como é que faz, porque funciona assim. São 5 alternativas. Aí uma vale 0, outra vale 5, outra vale 4, outra vale 1. Então, a gente já tem a noção daquela que é mais certa, daquela que é errada. Então, quando a gente já tem esse conhecimento, a gente pode passar para outras pessoas. Por exemplo, normalmente não é assim, normalmente é desse jeito. Então, levar mais pessoas daqui do colégio para dar mais visibilidade, tanto a hoje, tanto pro colégio. Pro colégio, né? Olha a responsabilidade deles, né? Pois uma é. coisa interessante. E, Gabi, eu sou professor orientador e é bem engraçado, né? Porque eles vão tirando as dúvidas e tem conteúdo que eu não domino, que é da filosofia, que da linguagem. Aí eu fico louco com eles, né? Eu digo, pessoal, vamos aqui, vamos atrás, vamos buscar. Aí entra em contato com o Luizinho aí o mais rápido possível, entra em contato com Marta. Porque o importante é isso, é esse número de disciplinas ali que estão envolvidas. Uhum. E assim, eu quero agradecer também à equipe, a Luizinho, a Marta, A Edivan. a Edivan, a professora de literatura Eveline. Eveline, porque envolve todo mundo.
Envolveu. É interessante, é justamente por isso. É porque envolve todo mundo. E assim, os professores sempre de prontidão ali para ajudar, para tirar a dúvida e tudo No mais. início das aulas, a gente indo lá perturbar. Ei, seguinte, tem uma questão da hoje. A gente lá tirando a dúvida. Esse ano, até biologia caiu, pra ver como é que eles estão expandindo esses Isso. horizontes Foi. de matérias. Porque normalmente, né, naquela primeira fase, Isso. era só geografia É. e alguma coisa de De história, história. né? Só que agora cai tudo. Então a gente precisa ter essa ajuda que a gente já tem, né? E é muito importante pra É isso, Pra para o conhecimento, para conseguir tudo. passar, né? E no próximo ano, Gabi, eles já sinalizam qual é o município que será a última fase. Será em Crateús. E em 2024 será no Cariri. Que legal. Eles já deixaram lá bem... Que assim, até então eles estavam ali na região metropolitana de Fortaleza. Aí, no próximo ano, será em Crateús. E em 2024, no Cariri. Só que É. infelizmente, né, a gente não vai estar mais a aqui. gente vai estar só pra ser no torcendo. Cariri. Mas iremos a Crateús. Né? É, Iremos. vamos. Eu já iremos. estou aprendendo o roteiro. E a estrada. E o que é que pode ser trabalhado na geografia? Ele como decora conteúdo. a rota. A rota toda. A rota pra cidade lá. Qual foi? Pra Maranguape. Olha aí. Crato, Farias Brito, Várzea Alegre, Iguatu, Mombaça, não, Acopiara, Mombaça, Quixeramobim, Quixadá, antes da BR-116, do lado esquerdo, entra. Qual quilômetro? Não, eu não... aí é muita informação, Gabi. A É muito- BR-060. aí a mocinha lá do aplicativo, só com um negocinho assim, era CE, É BR. era BR A 0... mocinha do aplicativo. Sim, a mocinha do aplicativo era só assim, BR-060. Eu dizia, não é mais fácil ela dizer 60 logo? Não dá mais trabalho não, Gabi. A viagem inteira, a mulher, BR-060. Digo, me diga 60. Mas até que ela nos ajudou, não foi? Ajudou. Ajudou, Na né? ida e na volta. Na ida e na volta. Na ida e na volta. Isso. Mais 10 horas de viagem. Eu tô pensando aqui como eu ia ficar aflita com esses meninos fazendo essa redação sem eu poder estar lá Pronto. pra ajudar. Exato. Eu não tenho condição não, tenho que levar uns Rivotril. Tem, mas lá geralmente assim, quando eu fico muito apreensivo, eu passo muita mão aqui no meu cabelo, entendeu? A Ilícia dizia, Gelson, o que é que tá acontecendo aí com esse cabelo? Eu digo, não, eu tô só ajeitando. Mas a manhã inteira eu passei na mão, justamente porque eles ficam lá e você fica só aguardando, né? Ai, meu Deus, eu tenho que levar Rivotril e Coca. Mas ainda teve uma carreata na volta, não foi? Uma Uma carreata. carreata. Sim. A gente passou por uma carreata. Foi. Qual foi a carreata? Eu sou Vasco, torcedor do que só Vasco. tinha E o Vasco foi subido pra pra primeira Série A. divisão. Aí os meninos me passaram a informação. Tu também é vascaíno, Júnior? Pois é. Aí, ó. Aí eu Ave disse, só tem um Maria. jeito. Maria, eu nunca vi dois vascaínos juntos. Pronto. Pois... Cláudio também. Cuidado, Agora, viu? se perguntar Cláudio tá um lá. jogador do não, Vasco eu pra não, Jefim, não sei. Eu nunca vi dois É. vascaínos juntos. É a Mas primeira escute, vez, aí- porque é tão pouco, Cláudio né? disse assim, ei, Jefinho, vá subir. Eu disse, subiu, vamos fazer uma carreata. Só o carro na estrada, Só o nosso. próximo de Mombaça, aí eu buzinando. Vasco, isso 7 horas da noite, Vasco, exato. 7 horas da noite. Eu digo, é preciso fazer uma carreata. Mas não vai passar sem comemorar. Eu fiz a carreata. Comemorou. Como também passei em Várzea Alegre, como Com a foi? medalha na mão, do lado de fora do carro, assim. Sim. Passamos na Oxa, o povo. A minha terra. Eu não tinha que dizer que tinha passado. Não, Jefferson, pelo amor de Deus. Ei, mas foi. Olha aí, se não foi. Povo no posto ali. Sim. Vocês pagaram esses micos tudinho. Foi. E o vidro sem fumê. Nós assim, ó. no Era. carro. E eu com a medalha da UX. Sim, não podia não, Gabi, comemorar. Não faz parte, não? Agora a gente comemorou, foi na ponte, não foi? Quando Foi. gente É, passou a ponte é um Aí como negócio... foi na ponte? Que eu tô doida pra saber. E ele tem Não. medo de ponte, Tem. né? É, eu tenho medo de altura e o pessoal acha que é brincadeira, né? É. E eu fui muito bem, conversando, aquela alegria toda. Aí foi se aproximando da ponte e eu já fechando aqui o semblante. O semblante. Assim, e Lícia de lado. Aí o que foi que ocorreu? Antes de entrar na ponte, já vinha logo uma carreta. Ah, E eu parei de um lado que a Quebrado. parte estava quebrada. Imagine. E Levi, Jefinho, olha aí como é bonito. Meu filho, deixa de brincadeira. Olha, deixa de brincadeira. Vamos levar a coisa a sério. Ah. Aí, tudo bem, a carreta passou. Quando eu vou organizando o carro para seguir um bitrem Foi. lá do outro lado e um ônibus Guanabara atrás.
Eu digo, agora... Eu nunca vi Jefinho tão assim, ó. Ele parado, dirigindo, assim, Foi. concentrado. Aí o Jefinho olha ali pro lado, olha como a vista tá bonita ali. A Uma brincadeira. Exato. Passei, Gabi, mas pense. Mas qual é a lição? É que com medo, mas eu não desisto. É. Passei, mas que a aflição é grande. A Ilícia disse, chefe, agora eu vou dizer ao pessoal que é verdade. Eu digo, e sempre foi verdade. Eu tenho medo de altura. Mas deu certo, né? Deu. Na volta, do mesmo jeito. Foi. De longe, Levi, pra me tranquilizar, disse, Jefinho, Jefinho, a ponte lá. Pra que a coisa fosse bem tranquila, ele já foi logo dizendo, pra ir se preparando, Jefinho, né? eita, é a ponte lá. Eu digo, meu filho, pelo amor de Deus, vamos chegar nessa ponte direitinho? Sim, escute. E atrás, uma carreta. Porque não pode ser tranquilo, né? Aí eu disse assim, não é melhor a gente parar um pouquinho aqui não, pra essa carreta passar. A gente parou Aí os depois. meninos pararam, vamos, Jefinho, comprar aqui um picolé aí. E os meninos comprando o picolé e eu acompanhando o trajeto da carreta, né? Aí ela passou, eu disse, não, agora dá certo, agora nós vamos tranquilo. Quando saiu Aí a carreta, aí Porque, foi. Gabi, eu não aguentava duas carretas, uma na ida e outra na volta não, pelo amor de Deus. Não É, aguentava tu- de forma alguma. Tu sabe que eu voltando de Brejo Santo, aí eu saio do Brejo 4h30 da tarde Sim. e tenho que estar em Juazeiro, dentro de sala de aula, 6 horas, né? Olha aí. Aí eu voltando do Brejo e um bitrem na minha Sim. frente. E eu bem devagarzinho, esperando É. esse bitrem, esperando. Eu digo, não vai dar tempo não eu chegar, não vai dar tempo não eu chegar. Aí ultrapassei na faixa contínua. Quando eu ultrapassei, dei de cara com um carro da PRF. Aí, multa, né? Sei. Aquela multa de ultrapassar na faixa contínua é Isso. quase R$ 1.500. Isso. Aí eles me pararam, me pararam, eu disse, a senhora acabou de ultrapassar na faixa contínua. Aí eu disse, eu sei. Aí eles, eu vou lhe multar, vou lhe notificar. Eu disse, tudo bem. Aí me notificaram, aí eu saí chorando, né, de raiva. Aí liguei pra minha mãe. Quando saí de lá, liguei pra minha mãe. Mãe, acabei de ser multada. Ainda parada, liguei pra minha mãe. Mãe, aí acabei de ser multada, porque senão eu ia levar outra multa por causa do celular, Isso. né? Mãe, acabei de ser multada. Aí ela... Minha filha, por que você não disse que que tava trabalhando? Aí, que tava indo trabalhar, você podia... Minha mãe ainda fez hora. Se você podia ter dito, eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas eu só tô indo trabalhar, né? Aí eu, mãe, a senhora ainda tem esse senso de humor, né? Eu Exato. acabei de levar uma multa de quase R$ 1.500, a senhora tem esse senso de humor. Pois, Gabi, eu acho que multa, assim, com relação a isso, pra ultrapassar, eu só ultrapasso se for numa condição, assim, muito clara. Tu ainda tá me dando um carão? Não, eu digo com relação a isso. Mas era claro, E assim, só era ilegal. isso. E com relação os postos da polícia, né? A gente passava, assim, pararam uma, né? Pararam uma vez. você? Aí Sempre. Jefferson tava Sempre. A todo gente ia- legalizado, E ela, Jefferson? aí ele, ó, rapaz, era melhor se eu tivesse a carta da advocacia aqui, só É. mostrar o negócio. Aí eu, não, Ele disse que ia tranquilo. colocar o documento na frente do carro. É, já pra assim, quando ó. passasse, não parasse exato. mais. Jefferson tava todo legalizado. Tá. Eu Claro. também ando toda legalizada. Ali, se tivesse alguma reclamação, era para que eu andasse mais rápido. É, Era verdade, Entendeu? com certeza. Não, mas você não tava na Sim. velocidade correta? Correto. Não era 60? Era Então 60. pronto, mas eu também tava. O problema foi só que É. a faixa era contínua e não podia. Pois é, ali foi só o detalhe da faixa. Foi só o detalhe da faixa. Isso. Que eu também não vi, porque era naquele horário do sol, que é aquele Isso, sol que assim. vai. Não tem aquele sol de 4h30, de 5 horas, que é o sol na nossa cara, né? Isso, com Eu certeza. não podia alegar isso, não, É, doutor advogado. vamos entrar com um recurso, né? Um recurso. Eu vou argumentar que a pintura da pista, em relação ao período chuvoso, houve um Desgastou, comprometimento. É. Aí o relação a sol isso. bateu e Mas refletiu. tem, a gente recorre. Dá certo demais. Que horror. Mas, Gabi, é uma experiência. E assim, o que é que Então a gente. ano que vem vai ser melhor. Sim, eu tô mudando de categoria, que nós vamos levar uma Topic. Então ano que vem eu sou a copilota. Sim. Não, tu pode ir dirigindo, né? Posso. eita. Desde que eu vá controlando A velocidade. isso. Certo. Aí a gente vai num carro daqueles que apita quando dá 60 km, né? É, o carro era todo automático, não era Era, Levi. oxe. Era Ave Maria. Escute, aí a chave. A chave de botão, meu Deus do céu. Foi Eu ótimo. fui buscar o carro e a Só chave. aceitava É, iPhone, viu? aí eu no disse carro. assim, pra só, conectar. pra você ter uma ideia como era o carro. viu? Chique. Só iPhone. Agora quem é que tem iPhone? Nós Isso. vamos a Tinha viagem iPhone. toda escutando Aí eu fui pegar o cantando. carro, o rapaz disse a chave. Eu disse, meu senhor, onde é que coloca aqui no buraco? Porque eu só sei dirigir carro que a gente bota a chave aqui. Ele disse, não, é tudo no toque. Aí eu digo, não, pois não vai dar certo não. Aí escute, o porta-mala
2 toques na chave para abrir. Hum. E eu não tinha percebido. Eu tava abrindo por dentro o porta-mala aqui do painel. Na viagem foi que eu descobri que para abrir o porta-mala, Júnior, era só 2 toques. Mas o importante é que os meninos chegaram lá, né? Mesmo que eles tenham levado as mochilas tudo no Não, colo. deu certo, mas deu certo, né? E o bom é que eu dizia, ele só rindo mesmo, fazendo hora comigo mesmo, Gabi. Que triste, né? Verdade. A pessoa orienta a Olimpíada Isso, toda e eu torcendo ali, faz tudo. tudo e ainda é ridicularizado. Exato. A minha mala, do meu tamanho, a mala. Grande. Sem E roupa. ainda faltou roupa. Não, Faltou. sem roupa. Não Levou levou duas nem a roupas. farda. Isso, mas deu Usou certo. a farda de Lícia. Deu tudo certo. Eu pensei, Lícia é maior do que eu. Se a camisa for grande, eu vou passar o pano. E se for maior ainda, eu coloco só um cinto por cima. Entendeu? Não dá certo. E deu tudo certo. Mas assim, o importante é que, Gabi, primeiro, essas Olimpíadas hoje, elas estão fazendo esse papel que é de grande relevância para os alunos. Primeiro, que eu acho mais interessante, principalmente na nossa área de geografia, essa preocupação com o meio. Já é algo que a gente, desde 2019, a USH ela trabalha com esse entendimento. E depois, e essa participação dos alunos em equipe. Tu sabe que o desafio hoje maior, como ser humano, é essa convivência numa coletividade. E eles não abrem mão de serem equipe. É isso que eu acho interessante. Claro, o papel do orientador, mas os desafios e essa importância que é dada ao aluno, essa parte ativa, eles não abrem mão. E assim, o que é que a gente vê? Isso aí é um conhecimento, como Letícia disse, para a URCA e para o Enem. Sim. A gente observa assim, eles são muito vinculados a isso, ao que o Enem está cobrando. E a solenidade de entrega de medalhas é uma coisa belíssima, porque são colégios públicos, colégios privados. Na quinta-feira passada, quem esteve aqui foi o professor Basílio. Foi, ele estava lá, professor do IF, né? Isso. E da universidade também, é da UFCA, né? Que Sim. tem uma ligação com o Levi, né? Tem essa ligação com o Levi, Que Basílio. ele é pai de Cassiano, eu era muito amigo de Cassiano, aí eu vivia na casa dele e ele me dava uns toques aí nos estudos, sabe? Eu perguntava alguma coisa, aí ele me tirava uma dúvida. Sim. E ele tem agora um canal no YouTube e eu acompanho, é bem bacana. Aí tem toda essa interação, vi ele lá na Olimpíada, fiquei feliz também, levaram medalha também. Isso, exato. E o Ceará inteiro, o importante, Gabi, é que ali tá a região dos Inhamuns, tá o Cariri, tá o Sertão Central, tá a região metropolitana, tá o Alto, Médio e Baixo Jaguaribe, tá o Ceará inteiro. Tá todo mundo. E assim, aí as realidades, né, de região, de escola pública, de escola privada. O interessante é que esse ano foram 108 equipes. Foram. E era 54 públicas, de escolas públicas, e 54 de escolas privadas. Foi uma coincidência grande. Porque houve assim, como se fosse uma... a premiação, ela é separada? Não, é todo mundo. Mas assim, o interessante foi ter sido esse número exato. 54 escolas públicas e 54 escolas privadas. E como foi relatado aqui pelo professor Basílio, o pessoal lá da educação de jovens e adultos recebendo medalha. Foi. Né, Foi assim, muito emocionante. que foi quando todo mundo chorou e assim, e o importante para os alunos perceberem a realidade diferente de Brasil, né? O que é a escola privada, o que é a escola pública, quais são os desafios, o que é que se tem de estrutura, o que é que não tem, as políticas públicas governamentais com relação à educação. É um momento assim de grande conhecimento para esses meninos. Porque ali são as pessoas que acreditam no poder da educação, né? Então todos os discursos foram muito emocionantes, Foram porque motivadores, foram. pegaram muito nessa tecla de que a educação transforma, a educação você pode ir para qualquer lugar com a educação. Sim. Então foi muito emocionante ver a consciência daquelas pessoas, entendeu? E a gente, que é essa nova geração, né? Eu percebi lá que tem muita gente que também acredita nisso, como a gente, né? Tem, Isso aí transforma muito. A primeira sensação que eu tive disso foi justamente na UBS lá em São Paulo, né? Porque quando eu fui pra lá, meu Deus do céu, eu fiquei emocionado. Porque tava no meio de pessoas que estavam ali, assim, querendo realmente transformar, sabe? Era uma Olimpíada
voltada para robótica e área de matemática, natureza, mas tem essa questão de integração, de trabalhar em equipe também. As Olimpíadas, em geral, estão fazendo essa questão. Por exemplo, tem a OBS, que faz isso, a Mobfog também faz, a Sapientia, que a gente também participou. E a é gente... de projetos também voltados para esse negócio da inovação, das novas tecnologias também. Tanto que a gente foi até a semifinal, né, da Sapientia, a gente não passou para a final, mas como a gente já entrou em contato com várias faculdades, com algumas faculdades, com algumas empresas, e acataram a nossa proposta, a gente vai continuar o projeto, que é justamente a questão do aplicativo para promover equidade de gênero no ambiente de trabalho. Então, nas férias, pelo menos eu vou, juntamente com o Letícia, Gardênia, todo o grupo, a gente vai voltar a trabalhar nisso. Então, essa questão de trabalho em equipe é fundamental, né? Porque vai pra gente também para a questão do ambiente de trabalho, né? Como equipe. Quando vocês vão para a Olimpíada e voltam, como é quando vocês voltam da Olimpíada, o contato de vocês com os colegas, assim? Vocês falam para eles, vocês incentivam os colegas a participar, porque vocês voltam com um olhar totalmente diferenciado do que é o ambiente das quatro paredes da sala de aula. Sim. É muito gratificante, porque quando a gente volta, é todo mundo dando parabéns, não sei o quê. E isso, querendo ou não, motiva as outras equipes, os outros colegas a irem também. Porque eles veem como é dinâmico, como é importante conhecer essas novas áreas. E eles ficam motivados aí. Tanto é que eu já tenho amigos que estão dizendo, não, próximo ano a gente vai, que a gente vai se esforçar para passar, porque é muito legal. Só querem porque Jeff tá dirigindo, eu sei. Mas aí, ó. esse negócio do conhecimento também é Piloto importante. desse, Eu também eu gosto muito desse contato, dessa questão da inspirar, né? Porque quanto mais gente buscar um olhar diferenciado para a questão da educação e buscar conhecimento de fato e praticar, porque, assim, é importante buscar conhecimento, mas se for só acumulando, só gera obesidade mental. A pessoa não vai servir de nada, tem que pôr em prática. Então, eu gosto dessa questão por causa disso e eu já tô até entrando em contato com pessoas mais novas que eu para eu ir motivando elas. Por exemplo, a irmã de Jennifer, que é a Stephanie, vai ser aluna de vocês futuramente e eu já tô dizendo assim, olha, seguinte, em tal Olimpíada você vai seguindo esse trajeto. A estratégia de estudo eu auxilio muito. Inclusive, a gente tem uma matéria, né, que é a estratégia de estudos, uma disciplina bem bacana, que é Gabi que dá aula. Gabi, com a professora Gabi. E ela, satisfação, professora. E ela dá muitos Seja toques na bem-vinda, questão de viu? estratégia de estudos, né, que eu fui modificando sempre a questão de estratégia. E muita coisa que tu me passou, eu oriento para ela também. E ela vai motivando os colegas dela. Então, ela é do 8º ano. Ela vai motivar a galera do 8º, do 9º, do 7º e vai passando aí esse legado, entendeu? Vai passando para as outras gerações, vai só crescendo. É uma corrente, né? Porque motiva as outras pessoas. A gente influencia, querendo ou não. Influencia. Porque a emoção de ganhar uma medalha, depois de todo aquele trabalho que a gente fez, É gratificante. leitura de tantos documentos, então é muito gratificante você pegar a medalha e dizer, meu Deus, tinha mais de 4.500 equipes e a gente tá entre as 45 que foram premiadas. A primeira sensação que eu tive disso foi quando eu fiz a UBA, que eu peguei ouro. E eu fiquei, assim, embasbacado, porque foi um número muito grande de participantes naquele ano e eu consegui pegar a medalha. E aquilo ali acho que foi a primeira medalha que eu consegui de fato, mas quem me inspirou a fazer isso foi Fidel, que ele já saiu do colégio, assim, é um cara fenomenal. Ele é. Eu me inspiro muito nele, tanto que eu conheço ele desde pequeno, minha mãe e a mãe dele são melhores amigas e tal. E ele me inspirou, então eu penso assim, olha, ele me inspirou e me deu alguns conselhos, então eu vou fazer isso também para alguém e para outras pessoas. Isso. E vou passando isso, porque se ele conseguiu passar essa chama um pouquinho para mim, eu vou conseguir tentar, pelo menos, passar para outras pessoas também. E o interessante, Gabi, é que nesse período, nessa jornada todinha da USH esse ano, Fidel esteve presente. Sim. Assim, no dia da premiação, ele dava todo tempo entrando em contato, querendo saber como era que estava, o que era que os meninos... Falou pra eu puxar os cabelos de Jefinho na premiação e carregando ele. Esses detalhes, A Gabi. gente nem conta, né? Não, nem conta, porque quando eles também receberam a medalha, rapaz, eles pegaram aqui no meu cabelo e foram puxando meu cabelo até a entrega da medalha. Foi. Mas assim, o que é que eu acho importante neles é esse senso de responsabilidade
de transmitir o que eles estão, né, buscando de conhecimento nas Olimpíadas, e eles já estão fazendo um movimento para ir o maior número de equipes no próximo ano. Então eu acho isso assim uma coisa incrível. Sim, Que parte deles. sim. Então assim, e na sala de aula, nesse período da OSH, a gente divulga muito, Foi. que é justamente para que os meninos eles se envolvam mais. A Ó, sala toda animada. vai começar, vamos fazer as inscrições e vamos participar e tal. Claro, tem equipe que no meio da coisa eles desistem, né? Muitas vezes não vão levar muito a sério, mas o importante é que sempre tem bons frutos. E olha aí o resultado, Sim, sim. né? E essa última fase, pra mim, é o que mais me motivava. Porque, meu Deus, eu vou viajar, eu vou sair daqui, eu vou conviver com outras pessoas, eu vou ter aquela Um experiência da contato premiação. físico, né? De Isso. fato, Então, a última fase, ser fora daqui, em outros locais que eu digo, né? Fora das quatro paredes, como a senhora falou, é o que dá um gás também na gente. Sim, sim. Até para conhecer outras realidades, Uhum. né? Quando vocês falaram, quando o Jefferson falou aqui da ideia, da questão de ver as políticas públicas governamentais, é muito da gente sair ali do que a gente fala muito na sala de aula e a gente sair da nossa realidade A e ver gente a fura do a outro. bolha, né? Exato. Né? Vocês, querendo ou não, vocês estão numa escola particular, na melhor escola da cidade, numa escola de classe alta, né? Vocês estudam numa escola de classe alta, na melhor escola da cidade, numa escola de elite. É. Então, vocês saírem de uma escola como essa para ver a realidade de pessoas que estão numa realidade de EJA, olha a Isso. quantidade de dificuldade que esse pessoal enfrenta. Pessoas que trabalham durante o dia e vão estudar à noite, que estão enfrentando, inclusive, a questão do tempo, de elas estarem enfrentando também a realidade de elas já terem passado do período ali de vocês. Não são mais Isso. adolescentes que estão estudando. Né? Elas estão enfrentando o período de Sim. já terem passado da fase de aprender. E aí eu tô querendo dizer aqui que a gente sempre aprende, mas eu tô dizendo que elas já passaram dessa fase, elas estão correndo atrás do prejuízo e elas são medalhistas, gente. E Enfrentando também todas as dificuldades em relação a material didático, em relação à estrutura, tudo. a tudo. Gabi trabalhando manhã e tarde. Trabalhando manhã e tarde, Isso. enfrentando as dificuldades de passar anos sem estudar nada e ter que ali, né, voltar o cérebro de novo para se exercitar, porque o cérebro, ele tem que voltar à capacidade, né, de É igual um treino se de academia, adaptar. tem que ter uma Exatamente. constância, isso. Então, assim, é claro que eles têm total capacidade de aprender, eu não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que para eles é mais difícil. O caminho é mais árduo. mais árduo, O claro que caminho é. é mais árduo. Né? Gabi, imagine você, o discurso do reitor é em cima de uma cadeira, Tu já pensou? numa quadra lotada. Ele subiu, os meninos... Letícia chorou, todo mundo chorou com a Sim. premiação dessa turma. Sim. E assim, ele muito afiado, Sim, falando da educação. Isso é que é emocionante. sim. Que os meninos, claro que os meninos já tinham essa noção. Mas quando você está vivenciando, é impactante. Porque uma coisa, Gabi, é quando você diz assim, mas a realidade é essa. Mas é muito distante, ali tem uma dificuldade. Mas os meninos estavam ali convivendo. Eles perceberam. E o reitor discursou em cima de uma cadeira. E é você pensar daquilo que eu falei hoje na sala de vocês. Da questão do tratar os iguais de forma igual e os Sim. desiguais de forma desigual na Isso. medida de sua desigualdade. Na medida da necessidade, né? Exato. É isso. Vocês estão... Não tem como... No Brasil, a gente não parte do mesmo lugar. Não. Não parte. Tem um vídeo até que eu usei numa redação da senhora que falava justamente sobre isso, que ele falava assim, olha, é uma corrida, quem chegar na parte final da corrida ganha esse dinheiro. Beleza. Aí ele diz assim, quem estuda em colégio particular dá um passo para frente. Quem tem os pais juntos dá um passo para frente. Quem não trabalha dá um passo para quem trabalha na verdade dá um passo para frente. Quem tem televisão dá um passo para frente. Ou seja, isso facilita. Eles vão ter mais facilidade para ganhar a prova, porque eles estão mais adiantados. Eles não têm o recurso suficiente ali para conquistar aquilo ali de forma mais fácil. Entendeu? Exato. Essa questão, eu sempre me lembro de um ocorrido comigo,
Porque eu valorizo muito o que eu tenho. Porque meu pai teve dificuldades, minha mãe também teve dificuldades. Então eu valorizo sempre tudo que eu tenho hoje em dia, a minha educação. Teve até um dia desse que eu me lembrei disso, porque eu tava em casa comendo de boa, era um sábado, não, era um domingo. Eu tava de boa assistindo um videozinho comendo. Aí bateram na minha porta pedindo comida. E era uma pessoa da minha idade, entendeu? Então, ali eu dei comida bastante. E depois eu chorei, mas eu fiquei, assim, eu limpei minha cabeça e disse assim, não, eu tenho que ajudar justamente para isso. Porque eu estudo para eu ter um futuro, sim, para eu ter dinheiro, sim, para eu ter uma boa profissão, sim. Mas eu não quero sair daqui sem ajudar essas pessoas, entendeu? Sim. Transformar uma realidade. Ele não quer ficar só ajudando, a gente quer promover a mudança para que essas pessoas não tenham mais que tá pedindo, entendeu? Que elas possam prosperar, né? Possa minimizar essas desigualdades. É sobre isso, é sobre o que a gente falou na semana passada com o professor Basílio, quando ele disse que, quando ele falou que a gente tem que ser agente de mudança social. Exato. É claro que a gente não tem como acabar, erradicar a pobreza, a gente não tem como fazer isso, como prevê a nossa Constituição, mas quando a gente é humano, quando a gente tem quando a gente exerce a nossa profissão de forma humana, só isso já faz a gente mudar alguma coisa na sociedade. Faz. Então, a gente não trabalha para acumular milhões de reais e juntar riqueza. Se você faz isso, tudo bem, né? Cada um que viva a sua vida como acha que deve. Mas ser humano é fazer a sua parte, cumprir a sua função social, né? É cuidar de si, dos seus, daqueles que estão próximos a você e daqueles que precisam. Então, como foi que ele disse? As funções do dinheiro. Isso. Né? É dar segurança. Eu não lembro, Gabi, mas eram três. As 3 funções do dinheiro. Isso. É promover segurança, era doação, né? E gerar sonhos. Isso. As 3 funções do dinheiro. Ele disse que a mulher dele era educadora financeira e ela falava que o dinheiro servia para essas 3 coisas. Justamente. Promover segurança para a gente, fazer doação para quem precisa, né? E promover e ser um promotor de sonhos. Isso. Então, se a gente pensa no dinheiro como isso, eu acho que é para isso que ele serve mesmo, né? É para isso. A gente trabalha para isso. Né? Para alavancar o potencial das pessoas em si, né? Pronto. Exato. Né? Então, se você tem que pensar em você, como você acabou de dizer, claro que você tem todos os méritos, vocês, nós, temos todos os méritos de estarmos onde estamos. Você tem os méritos de estar onde está, claro que tem, diferente daquela pessoa que está na porta da sua casa pedindo comida, mas ela também é vítima da situação na qual ela tá. Claro que tá. Será que se ela tivesse tido as oportunidades que você tem, se ela não estaria onde você tá? Exato. Importante pensar sobre isso. Você tem os méritos que você tem? Tem. Mas será que se ela tivesse tido as oportunidades que você tem, ela também não teria os méritos que você tem? Então, será que a gente é só autor e a gente também não é vítima das nossas próprias histórias, né? Então, é muito difícil a gente ter uma posição sobre isso fixa, né? Uma posição definitiva sobre isso. Então, se a gente, não sei se vocês são católicos, mas aqui nós somos católicos, estamos numa instituição católica, e aí a gente, como católicos, a gente precisa pensar que estamos nessa vida por um motivo e para fazer o bem. Isso. E para sermos a imagem e a semelhança daquele que nos pôs aqui, né? Exato. Então, é importante pensar que se ele nos dá essa posição, precisamos agir como ele, né? E como ele agiria diante das situações. E aí você fez como ele faria, né? Diante da situação, né? Então, é importante a gente pensar sobre isso, né? É por isso que a gente sempre pensa, quero fazer o quê da minha vida? Vou fazer aquilo que me faz feliz, que me faz bem, e aquilo que eu posso fazer que me fará ajudar as pessoas. O que eu vou fazer da minha vida? Vou fazer aquilo que me fará ajudar as pessoas. A gente é professor porque é sendo professor que a gente consegue ajudar as pessoas. Eu sou advogada porque é sendo advogada que eu consigo ajudar as pessoas.
Jefferson vai fazer OAB, vai querer ser professor do curso de Direito. Isso. Por quê? Porque é sendo professor do curso de Direito que ele acha que ele vai ajudar mais pessoas. Você quer ser advogada, promotora, por quê? Porque você acha que é assim que você vai ajudar mais pessoas. Você vai decidir o que é que você vai fazer e você acha que é assim que você vai contribuir com a sociedade. E se a gente pensa assim, a gente vai ter a nossa função social atendida. E assim a gente segue sendo humano. E eu acho que essa é a nossa função aqui. Com certeza. Né? E, Gabi, é interessante também quando a gente diz a questão da função social, que os meninos perceberam a importância da educação. Sim. E é justamente aquele ambiente que vocês perceberam que possibilita que a gente continue na educação. Sim. É quando você observa aqueles alunos com toda dificuldade, mas que chegaram, que alcançaram. Sim. Então, para a gente, o sucesso de vocês... E que a educação possibilita mobilidade Isso, social. exato. Isso. Então, o sucesso de vocês é justamente o que o professor Sim. mais espera e mais torce. Sim. Sim. Então, fiquem cientes disso, que o resultado, vocês, quando se profissionalizam, que estão gostando do que faz, que estão contribuindo para a sociedade, isso para a gente é de grande satisfação. Sim. E eles perceberam lá no ambiente, É isso que emociona, né? e é isso que emociona. É que a educação, ela vai possibilitar para aqueles que não tinham condição chegar a um patamar diferenciado na sociedade. E sempre buscando fazer algo de bom, porque a gente vive em coletividade. Eu digo sempre, Gabi, que a gente questiona muito o capitalismo. O capitalismo é perverso, é selvagem e tal. Sim, mas a gente tem como amenizar Uhum. e tem como buscar algo de diferente. E como é que a gente alcança isso? É justamente buscando que aquele indivíduo, ele tenha também a sua chance, a sua possibilidade, que tenha o seu progresso, que tenha uma perspectiva de vida melhor. E isso é uma responsabilidade nossa, porque eu digo sempre, a gente tem que partir e sair desse egoísmo. Se a gente vive em uma sociedade, tem que estar bom para todo mundo. Sim. Não é para estar bom só para uma pequena classe, parte, mas que esteja bom para todo mundo. Entendeu? E vocês de parabéns como sempre. E uma amigo. das formas que isso é possível é a educação. Exato, a educação. Qual é a maior revolução que eu defendo sempre? É a educacional. Leandro Carnal. Isso, Essa exato. frase é dele. É né? a maior revolução, né? A maior Que- revolução. Isso. Gente, a gente vai se encaminhando para o final da nossa conversa. Infelizmente, precisamos encerrar. Vocês arrasam, como sempre, arrasaram. Adorei conversar com vocês aqui de uma forma mais intimista. Foi muito bom. Foi muito Obrigado. bom. Sejam sempre muito bem-vindos ao Papo de Quinta. Quem não conseguiu assistir a gente ao vivo aqui, consegue assistir nos aplicativos de streaming. A gente está disponível, né, Jefferson? Eu acho muito bacana esse nome. Como é, Gabi? Streaming. Stream. É. Tô aprendendo, Gabi? Vai, de novo. Stream. Streaming. Deu certo, Júnior? Gabi, eu tô É. aprendendo. Arrasou. Rapaz, eu não sei não. Na semana que vem a gente volta com o nosso 23º episódio, Isso. né? A gente tá ficando tão chique, né? Já vamos para o 23º episódio, Gabi é uma coisa muito bacana, né? Não? né? É isso. Bom, meninos, muito obrigada pela participação de vocês. A gente tá sempre aqui de microfones abertos. Sejam sempre muito bem-vindos. Voltem sempre, sempre que quiserem falar. Vocês têm voz no nosso programa, tá? Obrigado. Boa noite. Boa É, noite. Gabi, bem rapidinho pra gente Vai. encerrar. E eu só queria dizer o seguinte: do jeito que foi marcante a viagem para eles, também para quem estava acompanhando, a viagem é sempre marcante. Sim, Eu vou dizer isso que assim, dentro desse mundo educacional, a gente ensina e aprende. sim. E eu aprendi muito com eles durante esses 3 dias da viagem. Sim. Então, assim, eu queria agradecer e quero agradecer essa parceria nossa e esse companheirismo durante a viagem, né? Eles morreram de rir com relação... Eu não sei, Gabi, acho que eles estavam remangando de mim, será? Será? Eu vou. Será? Então, assim, é sempre uma satisfação e contem sempre conosco, viu? Próximo Obrigada, ano a gente tá de novo. Jeff. Se Deus quiser. E ano que vem eu vou também. Sim, faz parte. Linguagens. Inclusive, eu já vou dizer que só vou se tu for. Aí, ó. E tu Eita. sabe que eu queria só deixar aqui também, né?
que, como você disse, a gente se emociona com o carinho dos alunos e com o sucesso deles. Este ano foi um ano muito importante para nós dois, né? A gente recebeu um prêmio, não foi no começo do ano? Sim. Nós dois, inclusive, indicados pelos nossos alunos, né? Isso. E aquilo foi muito importante para nós dois, muito Isso. gratificante, né? Você, inclusive, recebeu pelo relacionamento com os alunos, Isso, né? Exato. Então, acho que quando a gente recebe na verdade, esse prêmio, que não é o prêmio em si, mas é o prêmio no sentido de carinho, de Isso. cuidado, a gente vê que a gente está no caminho certo. Exato. Né? Que na verdade a premiação eram os educadores aqui do Cariri e tinha essa premiação e Gabi foi juntamente comigo. E é essa parceria que a gente tem com vocês que eu acho muito importante. Eu digo muito, Gabi, que a primeira coisa nesse processo educacional é a gente amar o que faz. Sim. E tratar com muito respeito os alunos. Sim. Com Eles muita são o nosso seriedade. maior avaliador, Exato, né? com certeza. E eles sabem muito bem disso, que podem contar conosco e se precisarem de um motorista, e um motorista polivalente. Polivalente em que aspecto? Porque ele dirige e ensina. Pronto. Tem coisa melhor? Tu sabe que eu tô fazendo uma campanha para eu receber o título de cidadã cratense. Eu tô até já fazendo o sotaque. Vai dar certo. Já conseguiu, tia. Olha aí, eu vou conversar com o legislativo. Claro que vai ter. Legislativo, eu tô tentando. Vai ter um conselho e seu nome será colocado em pauta. E eu vou defender. Tu não consegue de Vargas Alegre não pra mim? Não só Vargas Alegre, como 4 municípios do Cariri, se você quiser na hora. Pessoal, muito boa noite e até quinta que vem. Tchau, tchau. Boa noite, um abraço. Valeu. Valeu, Júnior.